Conceitos iniciais da estatística. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Luiz Antônio, aqui do CPTEC, o curso preparatório para as escolas técnicas e militares. A estatística, ela se baseia em 3 etapas para poder representar dados ao público de maneira geral. A primeira etapa é a coleta de dados de uma amostra escolhida da população. A segunda etapa é a interpretação dos dados coletados. E a terceira e última etapa é a inferência ou modelo explicativo do comportamento do objeto dos estudos de acordo com os dados coletados. Bom, dentro da estatística nós temos alguns conceitos. O primeiro conceito é a variável, que é exatamente o objeto de estudo da estatística, que pode ser idade, nível de escolaridade, sexo, renda da amostra, estado civil e existem outros que nós vamos observar nos exemplos que vêm a seguir. A frequência simples ou frequência absoluta de uma variável é o número de vezes ou o número de ocorrências do valor dessa variável, representado por FI. Então, toda vez que num gráfico você observar FI, a gente vai estar falando de frequência simples ou absoluta. A frequência relativa, ela é a frequência simples, só que em termos percentuais, ou seja, em porcentagem. E a frequência relativa, ela sempre será representada por FR. Então, toda vez que você ver FR, nós vamos estar falando de frequência relativa. Vamos ver alguns exemplos desses conceitos iniciais da estatística para você ficar inteirado. Observe esse gráfico aí que você está vendo. As preferências por modalidades esportivas de alguns alunos estão expressas no gráfico. Então, é fácil observar já no texto e também no gráfico, nós podemos observar que a variável são preferências esportivas. No eixo horizontal, nós temos o esporte preferido, algumas modalidades como natação, futebol, vôlei, basquete, peteca e o handball. E no eixo vertical, nós temos os números de alunos que gostam dessas modalidades. Então, observe que desse total de alunos, 2 alunos têm preferência pela natação. Um aluno tem preferência por peteca e outro aluno tem preferência por handball. 4 alunos têm preferência por vôlei e 4 alunos têm preferência por basquete. O futebol é o mais preferido, totalizando 8 alunos. Então, observe que a frequência simples, por exemplo, do futebol é igual a 8. A frequência simples do vôlei é igual a 4. É importante você observar também que para calcularmos o total de alunos referente a essas preferências, nós temos que somar os valores, nós temos que somar as frequências simples de cada modalidade. Ou seja, peteca nós temos um aluno, handball nós temos um aluno também, natação nós temos 2 alunos, voleibol 4, basquetebol nós temos 4 e futebol, para finalizar, nós temos um total de 8 alunos. Logo, o total de alunos desse grupo são 20. Muito importante você calcular isso, você saber calcular isso, porque alguns candidatos pensam que o total de alunos é somar exclusivamente os valores que aparecem no gráfico, né? Mas há modalidades que têm a mesma quantidade de aluno, é o que acontece, por exemplo, em peteca e handball, é um aluno para cada modalidade. Se desejamos calcular a frequência relativa dos alunos que preferem futebol, por exemplo, como a frequência relativa é dada em termos percentuais, o cálculo a ser feito é pegar o total de alunos que preferem futebol, dividir pelo total de alunos e o resultado a gente multiplica por 100, assim que a gente calcula a frequência relativa. Ao fazermos essa conta aqui, não é? 8 vezes 100, nós temos 800, e 800 dividido por 20, nós temos um total aqui de 40%. Então,
O percentual desse grupo que tem preferência pelo futebol, 40%. Caso deseje calcular a frequência relativa dos alunos que preferem vôlei, então nós temos que dividir a frequência simples do pessoal que gosta de vôlei, que são 4 alunos, vamos dividir pelo total de alunos e o resultado vamos multiplicar por 100 e vamos obter assim um total de 20%. Então 20% é a frequência relativa dos alunos que têm vôlei como esporte preferido. Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos em uma tabela as idades dos alunos de uma determinada escola técnica. Então, observe que a nossa variável, nesse caso, são idades dos alunos. O gráfico, ou seja, a tabela, nos diz que 100 alunos têm idade de 18 anos, 180 alunos têm idade de 19 anos, 200 alunos têm idade de 20 anos, 160 têm 21 anos e 80 alunos têm idade de 22 anos. Podemos observar que a frequência simples, por exemplo, dos alunos que têm 18 anos é igual a 100. Isso quer dizer que 100 alunos têm 18 anos. A frequência simples dos alunos que têm 19 anos é 180. Isso quer dizer que 180 alunos têm 19 anos e assim sucessivamente. Nesse exemplo, o total de alunos ele é calculado pelo somatório de todos esses valores que vocês estão vendo aqui na nossa tabela, a segunda linha que é o número de alunos. Então, somando 100 com 180, 200, 160 mais 80, nós temos o nosso total de alunos, nós temos a nossa amostra, que totaliza 720 alunos. Suponhamos então que eu queira calcular a frequência relativa dos alunos que têm 18 anos, ou seja, qual o percentual desse total que tem 18 anos. Basta dividirmos a frequência simples pelo total e o resultado multiplicar por 100. Vamos ter a frequência relativa da quantidade de alunos que têm 18 anos, que vai nos dar um valor aproximado de 13,8%. Suponhamos que eu queira calcular agora a frequência relativa dos alunos que têm 19 anos. Vamos dividir a frequência simples dos alunos que têm 19 anos, que são 180, pelo total de alunos do grupo e o resultado nós vamos multiplicar por 100. Portanto, a frequência relativa, ou seja, em termos percentuais, será de 25%. Outro exemplo para finalizarmos essa nossa aula introdutória de estatística. A distribuição apresenta os resultados de um levantamento feito com os alunos e funcionários de uma determinada escola sobre o tempo diário com a leitura de jornais. Então, nós temos uma tabela. Observe que na primeira coluna da nossa tabela nós temos o tempo de leitura em minutos e na segunda coluna nós temos o número de pessoas. Nesse caso, a nossa variável é o tempo de leitura. As frequências simples ou frequências absolutas são exatamente os números de pessoas. Então, isso aqui é um tipo de tabela que se chama distribuição de classes. Observe que a frequência simples da primeira classe é 24, ou seja, o número de pessoas que tem leitura entre 0 e 5 minutos são 24. O número de pessoas que tem tempo de leitura entre 5 e 10 minutos são 61. E assim fica fácil observarmos essa tabela. Observe também que o total de pessoas ele foi colocado lá na última linha da nossa tabela. Então, se desejamos calcular, por exemplo, a frequência relativa das pessoas que têm tempo de leitura entre 0 e 5 minutos, basta pegarmos a frequência simples dessa primeira classe, dividir pelo total e o resultado a gente multiplica por 100 e nós vamos ter o resultado em porcentagem. E assim encontramos o valor aproximado de 6,8%, ou seja, 6,8% desse grupo
tem tempo de leitura entre 0 e 5 minutos. Eu espero que esses conceitos iniciais da estatística tenham ficado bem claros para você. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e bons estudos!